Um detalhe nos exames de Renato revela algo chocante e deixa todos em alerta. Até mesmo Leila se desespera. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Renato é levado às pressas para o hospital após desmaiar subitamente na agência, deixando Sardinha em pânico. À primeira vista, tudo parece ser consequência de cansaço extremo e estresse acumulado. Mas quando os exames chegam, um dado inesperado chama seu e a atenção da equipe médica, algo que nenhum dos presentes imaginava. Solange, que corre ao hospital assim que recebe a notícia, é a primeira a perceber a gravidade da situação. Ao lado de Sardinha, ela escuta a médica revelar o que aconteceu com Renato, deixando o clima tenso. É nesse momento que Marco Aurélio e Leila chegam ao hospital. E mesmo Leila, que tentou manter distância emocional, é tomada por uma onda de preocupação e acaba tendo uma conversa definitiva com Renato. Tudo deverá acontecer logo após Renato ser levado de ambulância para o hospital, desacordado, após desmaiar repentinamente na agência. Sardinha acaba sendo avisado e fica preocupado com ele. No hospital, os médicos o colocam em observação e iniciam uma bateria de exames para entender o que aconteceu. Algum tempo depois, já na sala de espera, Sardinha pega o celular e liga para Solange. A voz dele sai trêmula. Sardinha fala, aflito: Solange, é o Renato. Ele desmaiou na agência. Tô aqui no hospital com ele agora. Solange se levanta da cadeira em choque. O quê? Como assim desmaiou? Onde vocês estão? Sardinha responde rápido. No Hospital Central. Ele está sendo atendido, mas ainda não disseram o que foi. Estão fazendo exames. Sem pensar duas vezes, Solange pega a bolsa e sai às pressas. Minutos depois, ela chega ao hospital e encontra Sardinha sentado de cabeça baixa. Ela pergunta desesperada: já disseram o que ele tem? Sardinha se levanta e balança a cabeça. Ainda não. Só que ele está em observação. Mas Solange, eu acho que ele pirou. Tava abusando de café, remédio, trabalhando sem parar. Nesse momento, a médica se aproxima com uma prancheta e os cumprimenta com seriedade. Sardinha toma à frente e pergunta: e então, doutora, alguma novidade sobre o Renato? A médica responde: nós ainda estamos investigando as causas do desmaio. Sardinha comenta, preocupado: ele estava exagerando demais, principalmente no trabalho e no uso de cafeína, principalmente depois que soube do namoro da Leila com o Marco Aurélio. A médica anota algo na ficha e afirma com calma: é bom saber disso. Essas informações são importantes para a gente entender o que provocou o colapso. Solange respira fundo, ainda sem acreditar, e pega o celular. Ela fala determinada: vou avisar o Marco Aurélio. Ele é primo do Renato. Precisa saber do que está acontecendo. Enquanto isso, na cobertura de Marco Aurélio, ele e Leila estão juntos tomando um vinho, rindo de algo leve, aproveitando um raro momento de sossego. O celular dele vibra. Ele vê o nome de Solange na tela e atende curioso. Marco Aurélio fala, tranquilo: Solange? Que surpresa! Tá tudo bem? Do outro lado, a voz de Solange sai rápida e aflita: Marco, o Renato desmaiou. Tá no hospital. Eu tô aqui com Sardinha. A médica disse que ele tá em observação e vão fazer mais exames. Marco empalidece e se levanta, automaticamente preocupado. Como assim ele desmaiou? Foi sério? Solange responde firme: foi sim. Parece que ele estava exagerando em tudo. Trabalho, café, remédio. Sardinha disse que ele estava um caco. Achei que você devia saber. Marco Aurélio passa a mão no rosto, chocado. Leila observa a expressão dele mudar e se aproxima. Leila pergunta, apreensiva: aconteceu alguma coisa? Marco encara Leila. Com um peso na voz, responde:
O Renato. Ele tá no hospital. Desmaiou na agência. Ela leva a mão à boca, surpresa, e fala: Meu Deus, mas ele tá bem? Marco responde apreensivo: Tá em observação, mas estão investigando o que causou isso. Leila se senta no sofá por um momento, abalada, mesmo tendo terminado com Renato. Ela não consegue ignorar o sentimento de preocupação. Ela comenta, sincera: Eu sei que a gente não tá mais junto, mas ele foi importante para mim. Não quero que aconteça nada com ele. Marco a observa por um instante, em silêncio. Então pega a chave do carro. Ele pergunta, decidido: Quer ir comigo ver como ele tá? Leila hesita por um segundo, mas logo afirma com a cabeça: Quero sim. Os dois saem apressados, sem conseguirem esconder a preocupação com Renato. Quando Marco Aurélio e Leila chegam ao hospital, o ambiente da recepção já é carregado. Solange está sentada em um dos bancos, com os braços cruzados e o olhar perdido. Sardinha caminha de um lado para o outro, inquieto. Assim que vê os dois, para abruptamente. Marco Aurélio se aproxima e pergunta, com a voz preocupada: Alguma novidade? Solange apenas balança a cabeça, sem forças para responder de imediato. Leila aperta os lábios, segurando a ansiedade. Antes que alguém diga algo, a médica surge no corredor, com a prancheta nas mãos e expressão firme, mas cuidadosa. Ela informa séria: Os exames já saíram. Renato teve um pico de pressão arterial e está com um quadro avançado de esgotamento físico e mental. Burnout. É grave. Ele precisa de repouso absoluto e acompanhamento psicológico. A notícia cai como uma bomba. Leila leva a mão à boca, assustada. Marco franze a testa e aperta o maxilar. Solange leva a mão ao peito, impactada. Sardinha desabafa, sem conseguir controlar o tom. Eu sabia que isso ia acontecer. Ele estava surtando. Café o dia inteiro, suplemento, sem dormir. Desde que descobriu o namoro de vocês dois, ele mudou, virou outro cara. A frase ecoa como um trovão. Um silêncio pesado se instala. Leila desvia o olhar, visivelmente desconfortável. Marco Aurélio respira fundo, visivelmente constrangido. Solange encara o chão, tentando não reagir. Sardinha percebe a tensão e engole em seco, entendendo que falou demais. A médica observa a reação dos quatro e fala em tom calmo: É importante que ele fique longe de qualquer situação que possa aumentar o estresse. Os exames também apontaram níveis muito elevados de cafeína e hormônios de estresse no organismo. Ele está à beira de um colapso completo. Felizmente, chegou a tempo. Marco Aurélio pergunta mais calmo: Ele está acordado? A médica confirma com um leve aceno: Sim, está cansado, mas consciente. E parece querer conversar. Leila respira fundo, segura a bolsa com força e pergunta: Posso vê-lo? Acho que pode ser importante. A médica responde com delicadeza: Pode sim, mas vá com calma. Ele precisa de apoio, não de cobrança. Evite qualquer tensão. O emocional dele ainda está frágil. Leila assente, em silêncio, e começa a caminhar pelos corredores do hospital, tensa. Marco Aurélio acompanha com o olhar pensativo, enquanto Sardinha e Solange permanecem na sala de espera. O clima continua pesado. Ninguém sabe ao certo o que dizer. Sardinha tenta se justificar, em voz baixa: Eu só falei a verdade. Ele ficou mal depois que soube. Marco apenas o encara sem responder. Já era tarde demais para apagar o que foi dito. Leila caminha lentamente pelos corredores do hospital. O som ritmado dos passos ecoa junto com a ansiedade em seu peito. Ao chegar na porta do quarto, respira fundo antes de entrar. Quando empurra a porta, encontra Renato deitado, com o rosto pálido e os olhos fundos fixos no teto. Ao vê-la, ele esboça um sorriso irônico. Ele força a voz, tentando parecer indiferente.
Achei que vocês iam mandar flores. Não visita. Leila fecha a porta com cuidado e se aproxima do leito, com o olhar carregado de compaixão. Puxa uma cadeira e se senta ao lado dele, sem desviar os olhos. Ela responde com carinho: a gente se importa com você. O Marco também. Solange e Sardinha, todos estavam preocupados. Renato desvia o olhar, voltando-se para a janela. A raiva se dilui na tristeza que carrega na voz. Não quero ser um fardo no romance de vocês. Já tô pagando o suficiente pelo meu fracasso. Leila abaixa o olhar, compreendendo a dor dele, mas mantendo a firmeza na voz. Renato, eu não planejei me envolver com o Marco. Aconteceu depois que a gente terminou. Mas isso não diminui o que você significa. Renato fecha os olhos e uma lágrima escapa discretamente pelo canto. Ele fala com emoção contida: eu me culpo por tudo. Por ter deixado você escapar. Por ter me perdido em trabalho, em vaidade. E por fingir que estava tudo bem quando não estava. Leila estende a mão e segura a dele com delicadeza, os olhos marejados. Você não precisa se martirizar. Eu tenho um carinho enorme por você, Renato. Mas nossa história terminou. Agora você precisa se cuidar, por você mesmo, pela sua saúde, pela sua vida. Renato respira fundo, a voz saindo quase num sussurro. Vou tentar. É difícil, mas vou tentar. Obrigado por ter vindo, de verdade. Leila sorri, com os olhos úmidos e o coração apertado. É o mínimo. Você vai ficar bem. E quando estiver pronto, eu vou estar por perto, como amiga. Ele sorri de volta, pela primeira vez sem ironia. Um sorriso pequeno, mas sincero. O quarto fica em silêncio por alguns instantes. Apenas o som da respiração entrecortada de Renato e o apoio silencioso de Leila preenchem o espaço. Do lado de fora, Marco Aurélio observa pela fresta da porta, discreto. Ele não entra, mas entende que ali dentro está sendo encerrado um capítulo. Em paz. Mais tarde, após a visita de Leila, Renato está sozinho no quarto. A janela entreaberta deixa entrar uma brisa suave. Ele parece mais calmo, olhando para o teto, pensativo, até ouvir batidas leves na porta. Ele ergue levemente a cabeça e fala: entra. A porta se abre e Solange aparece, segurando uma pequena sacola. Ela entra com um sorriso contido. Trouxe um suco de maracujá. Dizem que ajuda a acalmar. E bom, achei que você não ia reclamar de algo sem cafeína por um tempo. Renato sorri de canto, surpreso, e debocha. Tá tentando me salvar de mim mesmo? Solange coloca o suco sobre a mesinha de cabeceira e senta-se na poltrona ao lado dele. Alguém tem que fazer isso, né? E você não tem facilitado muito. Ele olha para ela, um pouco mais sério. Você podia só ter mandado uma mensagem, sabia? Ela dá de ombros, tentando parecer despreocupada. Podia, mas quis vir. A gente pode até brigar de vez em quando, Renato, mas você não é qualquer um para mim. Renato desvia os olhos por um instante, visivelmente tocado. Depois, volta até encará-la. Ele fala sincero: engraçado, você sempre aparece quando eu tô no fundo do poço. E mesmo assim nunca desiste de mim. Solange cruza as pernas, firme, mas com os olhos mais suaves. É que eu sei ver além da casca, e você é casca grossa, viu? Renato solta uma risada abafada, mas logo seu olhar amolece. Ele segura a mão dela devagar. Eu tô cansado, Solange, de fingir que aguento tudo, de querer provar algo pra todo mundo. Cansei de correr atrás de aprovação, até a minha. Ela segura a mão dele com força e fala mais suave: então para, respira, começa do zero, se quiser com ajuda. Eles se encaram por alguns segundos. O silêncio entre os dois não é incômodo, é carregado de algo novo, que começa a florescer ali. Um carinho antigo que muda de forma, mais íntimo, mais próximo. Renato murmura, hesitante:
Se eu quiser, você fica? Solange sorri, baixando os olhos por um instante. Depois responde, olhando firme para ele: fico. Eles então acabam ficando de mãos dadas, os dedos entrelaçados sem pressa, enquanto a noite cai do lado de fora da janela. Uma nova possibilidade, ainda tímida, começa a nascer ali. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.